Olá, muito bom dia. Olá, meu amigo, minha amiga do Facebook, meu amigo e minha amiga do YouTube. Olá, meu irmão em Cristo. Que a graça de Deus, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus estejam sempre conosco. Muito bom dia, meus irmãos e meus amigos. Agora 10 horas e 2 minutos do dia 17 de fevereiro de 2022. Com a graça de Deus, estamos aqui em mais um encontro para falarmos um pouquinho das coisas do Evangelho, das coisas concernentes à obra do Senhor Jesus. Hoje, meus amigos, com o tema Não julgues para não ser julgado. Será? É uma perguntinha no final. Hoje é o 104ª live, 104º vídeo que eu posto lá no YouTube, 104ª oportunidade que Deus, através da sua imensurável graça, nos dá aqui de estarmos falando um pouquinho da palavra de Deus. Antes de começar, lembrando aos amigos que faço essa transmissão ao vivo no Facebook. Ela fica no meu perfil no Facebook. Logo após eu coloco o vídeo na íntegra lá no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Então sempre eu faço essa metodologia. Então os irmãos que quiserem comentar alguma coisa, seja lá no YouTube, seja no Facebook, podem comentar, discordando, concordando, acrescentando alguma coisa. Na medida do possível, eu sempre respondo a todos os comentários. Ok, meus irmãos? Então vamos lá, com o tema Não julgues para não ser julgado. Será? Uma pergunta no final. O não julgar, irmãos, o não julgar hoje é o politicamente correto, né? É um pensamento nobre. Vamos julgar menos os outros, vamos ter mais empatia com os outros. Isso hoje é quase um consenso. Até os descrentes, até os ateus assim pensam. É um pensamento nobre. Lembrando aqui aos irmãos que a assinatura de Deus, sentimentos nobres como não julgar, como amor, como amizade, estão presentes nos cristãos, em nós cristãos, e também até nos descrentes. É a assinatura de Deus. Afinal, todos são criaturas de Deus, crentes ou descrentes, todos nós somos criaturas de Deus. Então esse pensamento nobre às vezes permeia a todos. O não julgar é relativo. Nós fizemos julgamentos a todo momento da nossa vida. A todo momento nós estamos fazendo julgamento de outras pessoas. Julgamos a nós mesmos, julgamos a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, aos nossos pais, os nossos amigos. Sempre estamos fazendo julgamento. Às vezes até inconscientemente, mas assim o fizemos. Eu pessoalmente tive uma experiência há anos atrás de participar de um júri popular na cidade onde morava. Eu fui jurado por 2 vezes, inclusive, e júris populares só são convocados, tribunal de júri, quando há um crime contra a vida. Então foi uma experiência bem interessante e ela te traz algum entendimento de como não julgar os outros, para a gente não exacerbar essa função. Então é um aprendizado bem grande. Vamos ver um pouquinho o que a palavra de Deus nos fala a respeito de julgar os outros. Um versículo bem conhecido: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido
vos hão de medir a vós. Mateus 7, do 1 ao 2. Então é um versículo bem conhecido que o Senhor Jesus já nos alertava dessa, vamos dizer, mania que nós, seres humanos, temos de julgar os outros. Os outros estão sempre errados, os outros estão sempre em erro. Nós às vezes não reconhecemos os nossos próprios erros. Então, devemos realmente julgar os outros? A resposta é não. Por isso que eu coloquei aquele será lá no início, como um questionamento. A resposta é não. Não devemos julgar os outros, mas com ressalvas. Ao longo aqui dessa breve descrição que eu farei aqui, nós vamos ver quais são as ressalvas dessa regra. Há dias atrás, aí eu até já comentei em outros vídeos, teve uma cantora famosa, uma cantora sertaneja. Eu não acompanhava muito, não conheço muito detalhes, não é o meu estilo de música, vamos dizer assim, preferido. Que ela é uma cantora que morreu tragicamente, um acidente de avião, e alguns evangélicos, sempre os evangélicos, disseram que ela foi condenada porque ela cantava música romântica e que o seu destino era a perdição eterna. Aquilo soou muito mal, né? Soou muito mal mesmo. E é um exemplo assim bem clássico assim da hipocrisia do sistema religioso, de estar julgando quem tu não conheces porque fez determinada coisa. Então isso que eu quero entrar agora, esse não julgamento ou esse julgamento, nós vamos detalhar um pouquinho mais. Então, sobre o julgamento, que julgamento faríamos nós de um malfeitor, ladrão e homicida, assassino? Se eu desse esses exemplos para vocês e para mim mesmo, que julgamento faríamos nós a respeito de um ladrão, de um assassino, de um homicida? Diríamos que é uma pessoa perdida, é um ser humano perdido, que com certeza irá para a condenação eterna. Vamos ver um pouquinho. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, do 39 ao 43. E aí, meus irmãos? Primeiro registro bíblico de alguém salvo em Cristo, o primeiro registro bíblico de alguém salvo em Cristo foi esse: ladrão, homicida, assassino, uma figura abjeta, e foi o primeiro. Será que a palavra de Deus não nos quer dizer alguma coisa com isso? Não foi um líder religioso, não foi inclusive nenhum dos apóstolos, dos mais íntimos de Cristo. O primeiro registro bíblico de alguém salvo em Cristo, que recebeu da própria boca do próprio Cristo a promessa que naquele dia estaria com ele no paraíso. Não foi um desses, não foi apóstolo, os discípulos, foi um ladrão, um homicida. Será que nós não conseguimos tirar uma lição disso, meus irmãos? Será que o Senhor, na sua palavra, não quis nos dizer algo a respeito? Vamos refletir sobre isso, meus irmãos. Outro, que julgamento nós faríamos, segundo caso, de alguém que
perseguia a igreja de Cristo, que mandava cristãos para a morte, inclusive crianças, mulheres, idosos, todos aqueles que professavam ser cristãos, essa pessoa perseguia e os levava no caminho da morte. Que julgamento você faria desta pessoa? Ou o que nós faríamos? E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Atos 9, do 2 ao 5. Então, Paulo, tido aí por muitos como o maior evangelista da palavra de Deus, o apóstolo dos gentios, era Saulo, um feroz perseguidor dos cristãos, que levavam cristãos para a morte. Que julgamento faríamos nós dele? Quis o Senhor, na sua imensurável sabedoria, que Saulo, perseguidor de cristãos, zeloso da lei judaica, fosse virar Paulo. E Paulo não precisa apresentações, eu não preciso dar aqui detalhes de Paulo. Inclusive o Novo Testamento é o escritor que mais ocupa espaço no Novo Testamento, é Paulo. A maioria dos livros do Novo Testamento são atribuídos a ele. E aí, meus irmãos, será que nós devemos julgar as pessoas ou os outros? Será que é nosso papel? Será que a palavra de Deus não está dizendo para não fazermos isso? Então, meus irmãos, salvação eterna ou condenação eterna é algo íntimo da pessoa e de Deus. A minha salvação é entre eu e o Senhor, é entre o Senhor e eu. Nós nunca sabemos o que passa no coração de outras pessoas, ou a que momento essa pessoa vai encontrar os caminhos de Jesus, ou melhor, que o Senhor Jesus vai resgatá-lo do mundo. Nós nunca sabemos isso, nós nunca sabemos o íntimo dessa pessoa. O ladrão na cruz, o exemplo que eu usei há pouco, talvez faltasse poucos minutos para ele morrer, e o Senhor Jesus o chamou, e ele creu no Senhor Jesus, faltando poucos minutos para a morte. Entendeu, meus irmãos? Então, a gente não pode tecer esse julgamento a respeito de outras pessoas dessa maneira. Não é nosso papel, não é o papel do cristão. Tem uma ressalva? Tem, eu já vou falar em seguida agora. Mas nós ficarmos acusando outras pessoas, como alguns evangélicos acusaram a tal cantora que faleceu tragicamente, isso não é evangelho, isso não é de Cristo, isso não é boa obra, meus irmãos. Nós já temos quem nos acuse 24 horas por dia, 365 dias por ano. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12:10. Satanás, o nosso acusador. Então já existe nas forças celestiais alguém que nos acuse 24 horas. Não é nós que vamos nos juntar ao exército de acusadores para acusar outros diante de Deus. Não é nós, meus irmãos.
O homem perverso instiga a contenda e o intrigante separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. Então, meus queridos, lembramos-nos, nós todos somos pecadores. Nós todos, absolutamente todos somos pecadores. Essa é a lição principal. Antes de acusar, lembre-se, antes de julgar o outro, o teu irmão, a tua irmã, lembre-se, você é pecador também. Isso tem que saltar aos olhos daquele que se diz cristão, daquele que professa ser cristão. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, do 8 ao 10. Nós todos somos pecadores, todos. A palavra de Deus nos deixa claro isso, meus queridos. Por que julgar os outros? Por que acusar os outros? Então, meus irmãos, devemos sempre na nossa vida ter como alvo imitar a Cristo. É claro que Cristo era perfeito, era o Deus vivo na terra, e nós somos sujeitos ao pecado enquanto estivermos nesse corpo carnal. No entanto, nós temos sempre que ter o alvo imitar a vida de Cristo, embora que não conseguimos, mas sempre com esse objetivo. Olha essa outra passagem. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8, do 10 ao 11. Essa passagem é muito conhecida, é uma passagem tradicional da Bíblia, da palavra de Deus. No entanto, esse finalzinho muitas pessoas esquecem. Vai e não peques mais. Essa é a ressalva que eu disse que teria lá no início. Nunca julgues os outros, mas tem uma ressalva. Então, meus irmãos, não peques mais. A gente tem que ter atenção a esse final da passagem. Então, meus queridos, o cristão, o próprio Cristo, amava os pecadores, estava junto com os pecadores, convivia com os pecadores, mas não tolerava e não admitia o pecado. Essa é a lição, talvez uma das principais lições do Evangelho. Amar o pecador, mas odiar o pecado. É isso que nós devemos tentar fazer, amar o pecador. O Senhor Jesus convivia com os pecadores, mas não se deixava contaminar por pecado. Ele ia lá para retirar os pecadores do meio do pecado, resgatá-los para a vida. É isso que nós temos que fazer. Então, menos julgamento e mais ação nesse sentido, meus irmãos. Amar o pecador, odiar o pecado, sempre, meus irmãos. Então, exemplo, eu amo ou devo amar o fumante, mas eu devo odiar o cigarro. Eu devo amar o homossexual, mas eu devo odiar o homossexualismo. Eu devo amar o viciado em bebidas,
mas eu tenho que odiar a bebida que o vicia. Eu devo amar o idólatra, mas eu tenho que odiar a idolatria. Eu tenho que amar o drogado, o viciado, mas eu tenho que odiar as drogas, o vício. Essa é a lição, meus irmãos, essa é a lição. Então, menos julgamento a outros, menos julgamento a irmãos, meus irmãos, menos julgamento. E, principalmente no meio cristão, é outra ressalva, nós devemos julgar o que professam as pessoas, isso principalmente no meio cristão. E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, meus queridos, meus irmãos, vamos julgar atitudes, vamos julgar doutrinas erradas, falsas doutrinas, vamos abrir a palavra de Deus, ver se o que o irmão está falando é correto ou não é correto, e assim nós julgamos, mas nunca o indivíduo, nunca o ser, e sim o que ele está professando, pois a qualquer momento, se ele está professando uma blasfêmia, se ele está indo contra a palavra de Deus, a qualquer momento o Senhor pode resgatá-lo à verdade. Essa é a lição que a gente tem que dizer, que a gente tem que aprender, aliás. Ok, meus irmãos? 10 horas 24 minutos para encerrar aqui o último versículo, estamos terminando esse vídeo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós também. Colossenses 3, do 12 ao 13. Meus queridos, muito obrigado a todos. Lembrando mais uma vez, esse vídeo estará daqui a pouquinho no YouTube, no canal Evangelho Segundo o Evangelho. Ative lá o sininho, bote para compartilhar. Quem quiser compartilhar no Facebook também, estarei colocando em alguns grupos cristãos que eu participo esse vídeo também. Então, meus irmãos, agradeço demais, que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a semana de vocês e a todos. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Um bom dia.